A Prefeitura de Uberlândia vai assumir a gestão dos trechos urbanos das BRs 365 e 050, depois que o governo federal reformar as rodovias. Essa definição foi anunciada hoje em Brasília pelo prefeito Paulo Sérgio Ferreira, que participou de uma reunião com o ministro dos Transportes, Renan Filho. E este é o assunto que a gente vai conversar aqui com o jornalista Danilo Cacheta, mais uma vez no Jornal Paranaíba conosco. E vamos juntos, né, Danilo, para Brasília, porque o nosso repórter em Brasília, Pedro Canguçu, acompanhou essa reunião e vai trazer para a gente informações aí importantes sobre este acerto. Pedro, muito boa noite para você. Hoje nós estamos aqui com o Danilo no estúdio para entender como é que foi essa reunião, quais foram os acertos, quando que essas obras irão começar. São muitos os questionamentos. Pedro, conta tudo para a gente, por favor. Oi, Meire. Oi, Danilo. Muito boa noite a vocês e a todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal Paranaíba. Pois é, foi uma reunião de assuntos estratégicos justamente para poder destravar a mobilidade aí de Uberlândia, viu? São obras importantes que vai ajudar a reduzir o número de acidentes e também ajudar a melhorar o fluxo de carros que passam aí pelas vias que cortam Uberlândia. Essa reunião foi hoje ali no Ministério dos Transportes, contou então com a presença do ministro Renan Filho, do prefeito Paulo Sérgio e também do deputado Wellington Prado, além também do secretário de Infraestrutura Guilherme Tavares. E trataram então de diversos pontos que vamos discutir aqui na nossa entrada. Um dos pontos então foi o trevo Oswaldo Oliveira, mais conhecido como trevo Espigão. E segundo o prefeito Paulo Sérgio, essa luta já é antiga e agora a prefeitura vai apresentar em 2 meses um novo projeto, já que estava esperando o DENIT apresentar um plano para poder melhorar o trânsito na região. E se esse projeto for aprovado, aí sim o DENIT vai executar essa obra. Vamos ouvir então o que disse o prefeito Paulo Sérgio. Em 2 meses nós vamos entregar o projeto pronto para o DENIT para ser aprovado. Sendo aprovado, o ministro se comprometeu a licitar a obra com recursos do governo federal. Esta obra é muito importante para reduzir acidentes em Uberlândia, para melhorar o trânsito nessa região para a cidade de Uberlândia. Olha, um outro ponto também foi discutido ali na reunião é que nos próximos 15 dias o governo vai estar publicando um edital para requalificação de toda a parte da BR-365 à BR-050 que passa dentro de Uberlândia. Segundo o prefeito, esse investimento será de 86 milhões de reais. Inclusive, o ministro Renan Filho ficou de ir até Uberlândia para poder anunciar o início das obras e, segundo o prefeito Paulo Sérgio, essas obras elas serão do perímetro urbano, que vai começar ali perto do Parque do Sabiá até a rodoviária de Uberlândia. Vamos ouvi-lo. Nos próximos 15 dias, o governo federal, através do DENIT, estará publicando o edital para a requalificação de toda a parte da BR-365-050 que passam dentro da cidade de Uberlândia. Nós temos várias obras para serem feitas, para requalificar a via, para melhorar o tráfego de veículos. Serão investimentos de 86 milhões de reais que serão feitos ainda esse ano em Uberlândia. Um outro ponto também discutido ali para poder melhorar o trânsito na região é o Anel Viário Norte, trecho que liga a BR-050 a 365 no sentido Uberlândia e Tuiutaba, que hoje a administração é de responsabilidade do DR, mas eles esperam que sejam transferidos então para o governo federal, isso por meio e para ser incorporado à concessão da Ecovias do Cerrado, que é responsável por outros trechos da obra. Vamos ouvir o que diz Paulo Sérgio. O ministro Renan Filho se comprometeu a receber esse trecho pelo governo federal e passar para a concessão da Eco do Cerrado. Nós já apresentamos essa reivindicação junto à audiência pública que foi feita em Uberlândia há 30 dias atrás, e nós assumimos o compromisso com o ministro e ele conosco, do governo federal assumir esse trecho e também requalificar, duplicar esse trecho e poder também assumir esse trecho através da concessão.
A gente vai ouvir agora também o deputado Wellington Prado, que participou dessa reunião, celebrou essa conquista, né, já que vai melhorar a vida dos motoristas que passam diariamente por essas vias. Vamos ouvi-lo. A população realmente não aguenta mais um grande gargalo. É muito importante, uma reunião realmente muito produtiva. Queria parabenizar o secretário Guilherme, o prefeito Paulo Sérgio, de chegar nesse entendimento, de resolver o problema, fazendo o projeto e o governo federal assumindo o compromisso de fazer a obra. E expectativa também para o ministro dos Transportes, Renan Filho, né? Como eu falei, ele vai até Uberlândia para poder anunciar o início dessas obras e comentou um pouquinho ali após a reunião dessa expectativa em realizar esse serviço no município. Queria agradecer a visita do prefeito Paulo Sérgio, parabenizar pelo projeto, transformando uma estrada numa rodovia, numa avenida municipal mais humana, que retira o tráfego pesado de dentro da cidade, especialmente aquele que não precisa ir para Uberlândia, mas que está passando por ela. Então esse projeto é um projeto muito relevante para a cidade, vamos trabalhar juntos. E vamos publicar a licitação, quem sabe aí nos próximos 45, 50, 60 dias, vamos dar a ordem de serviço da requalificação para a gente andar com isso. Meire, Danilo, volto com vocês. Obrigada por enquanto, Pedro. Danilo, nós falamos disso há pouquíssimo tempo aqui no nosso Jornal Paranaíba. Inclusive, você já havia cantado essa pedra, né? De que a responsabilidade dessas rodovias que cortam o perímetro urbano aqui de Uberlândia poderiam passar a ser responsabilidade do município. É isso, Meire. Boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, a gente falava aqui no Jornal Paranaíba porque teve uma reunião aqui na Prefeitura de Uberlândia com representantes do DENIT, do DR, já para iniciar esse assunto. Depois disso, o próprio secretário de Infraestrutura, Guilherme Silveira, esteve no Política Cruzada aqui da TV Paranaíba e detalhou um pouco mais dessa ideia que o município tem de envolvendo as rodovias do perímetro urbano. Então, o que hoje o prefeito Paulo Sérgio disse depois dessa reunião lá no Ministério dos Transportes? Olha, primeira coisa, o governo federal, que é o responsável pela rodovia, arruma a casa. Então, falou, beleza, vamos arrumar o trevo da Ponte do Val, ali do Posto Espigão, que é um absurdo aquele trevo, né? Nem tem trevo ali, é uma passagem, sei lá como é que é o nome daquilo. Então, precisa resolver, fazer uma obra, um viaduto, uma trincheira, sabe-se lá qual vai ser o tipo de obra que vão colocar naquele lugar. Além disso, precisa requalificar a rodovia, porque a Minervina Cândido de Oliveira, por exemplo, que é a marginal da 365, da 050, não pode ver uma água. Qualquer chuva temporal que está lá, alaga tudo, arranca aquele asfalto todo mundo já está acostumado com isso. Então, olha, primeira coisa, requalificar o trecho, arrumar a casa, depois que arrumar, que a casa estiver arrumadinha, pode passar para mim que eu vou tomar conta. Isso significa o quê? A prefeitura passa a assumir a responsabilidade pela manutenção desses trechos, aí é a prefeitura que vai ser responsável pela capina, tapa-buraco, roçagem, iluminação, porque, aliás, nas marginais da rodovia, Paulo Roberto Cunha Santos e Minervina Cândida de Oliveira, é uma escuridão danada. Né? Sem dúvida. E quando chove, então? E quando chove, mesma coisa. Alaga a água tudo, vai e leva o asfalto todo. Quem vai ser responsável? A prefeitura. Só que está partindo do pressuposto que o governo primeiro vai arrumar a casa. E assim, 86 milhões de reais é um recurso mais do que o suficiente. Nós estamos falando do perímetro urbano, que pega ali, o Pedro explicou isso, próximo do Parque do Sabiá, passa pela rodoviária, depois da rodoviária Dona Zumira e vai indo até sair ali de Uberlândia. Esse é o perímetro urbano. Então, agora, o que é a polêmica, Meire? Polêmica é o seguinte: para fazer manutenção tem que ter dinheiro, né? E de onde virá esse dinheiro? Porque tudo bem que nos anos iniciais não será um volume muito grande, porque a casa vai estar tudo novinho, mas mesmo assim, é recurso para iluminação, é recurso para roçagem, recurso para tapa-buraco, para sinalização, que a prefeitura vai ter que assumir. E o Anel Viário Norte, como é que fica? Essa questão do Anel Viário Norte, o prefeito Paulo Sérgio vem escutando essa queixa do Anel Viário desde quando ele era candidato a prefeito, porque ali nós estamos falando do trecho que passa pelo Distrito Industrial, e é um absurdo aquilo lá, Meire. É um monte de buraco. Está abandonado. Tem parte lá que está praticamente na terra viva. E na terra pura, né? E o que já fizeram? Já fizeram de tudo possível. Já conversaram com o governo de Minas, com o DR, e nada se resolve ali. A responsabilidade
é do DR. A própria União das Empresas do Distrito Industrial já fez várias reuniões com o governo de Minas para tentar resolver essa situação e não se tem uma solução. Então agora é o seguinte, qual é a solução? Olha, DR, me dá isso aqui, a responsabilidade, passa para o DENIT vai incorporar na concessão da Eco Rodovias, só que tudo tem um porém nessa vida, né? Claro. E o pedágio? Exatamente. Porque como quem paga a conta? A Eco Rodovias vai ter que receber, né? Sim. Porque ela não vai querer um negócio de graça assim. Ela precisa de dinheiro para fazer a manutenção, recapeamento, duplicação, trevo, rotatória. E aí ela vai cobrar um pedágio. Agora, a pergunta é, como que vai ser esse pedágio? Onde ele vai ser colocado? Mas isso ainda é uma questão política que vai demorar, Meire. O DR tem que concordar em passar a responsabilidade para o DENIT. O DENIT assume, tem que incluir na concessão, no trecho da licitação da concessão. A Eco Rodovias vai assumir e aí que vão começar as coisas. Então, o que eu estou vendo? Essa requalificação, a reconstrução dos trechos urbanos da BR-050 e da 365, como o ministro disse aí, né, que dentro de 10 dias já vai abrir a licitação e acredita que em 60 dias dá ordem de serviço, isso deve sair mais rápido. Mas a do Anel Viário Norte ainda vai demorar um pouquinho. Mas ele garantiu que será ainda este ano, né? E a gente precisa lembrar que o ano já está no meio quase. Exatamente, já está no meio. Daqui a pouco é julho e, enfim, aí é segundo semestre. Danilo, sempre muito bom te receber aqui no nosso Jornal Paranaíba. Obrigada mais uma vez. Boa noite para você.